Pensadores da Nova Esquerda. Roger Scruton. Capítulo 7. Rudolf Barrow. A sentimentalidade, que é a falsificação ativa do mundo, de forma a enobrecer os sentimentos do falsificador, foi uma das mais fortes motivações do socialismo moderno. Sua principal manifestação, a formação da classe operária, na imagem do intelectual de esquerda, é familiar aos leitores de E. P. Thompson e Raymond Williams. Ver capítulos 2 e 6. Mas sentimentalidade não é uma doença exclusivamente inglesa. Marx, a quem faltou a antipatia sentimental do socialista inglês por esporte de sangue, foi mais vibrante que qualquer inglês em seu comprometimento com as lutas do proletariado. A classe operária deveria ter ocasionado a libertação universal, na qual a labuta da mera produção seria posta de lado, e a alma do trabalhador emancipado lançada em direção a um mundo de liberdade e criatividade, um mundo de caça, pesca e crítica literária. Esta é a inspiração predominante dos socialistas em todo lugar, a emancipação universal, alcançada pelas lutas da classe operária. Contemplando como Pigmalião o proletariado de sua fantasia, o intelectual esquerdista é atingido por um amor apaixonado, amor por si mesmo, como arquiteto desta nobre criação. Ele regozija-se na imagem do trabalhador heróico, que combina em sua personalidade multiforme os atributos contraditórios da liberdade autoafirmada e da solidariedade de classe. É, ao mesmo tempo, o orgulho individual responsável perante si mesmo e a unidade submissa, aliado aos seus companheiros na antipatia universal da massa. Não é necessário ter muita experiência em crítica literária, ou tampouco em qualquer outra busca disciplinada do real, tal como caçar ou pescar, para reconhecer aqui o principal traço de sentimentalidade, que é o amor por abstrações. O objeto da sentimentalidade não tem vida ou significado concreto, mas é inteiramente subserviente a uma necessidade emocional. Assim, os conflitos internos que levam um homem a sentimentalizar emergem ao mesmo tempo da natureza contraditória do objeto de sua afeição. A classe operária deve espelhar o empenhado individualismo do intelectual alienado, mas, ao mesmo tempo, deve mostrar completa imersão social, a solidariedade de classe, da qual o intelectual se sente tão tragicamente separado. O trabalhador do futuro deve então ser completamente livre e também completamente engajado. Ele deve ser liberado de toda a opressão e, ao mesmo tempo, vinculado pela solidariedade consoladora dos oprimidos. Podemos lamentar a influência desta fantasia na capriciosa política das democracias ocidentais. No entanto, podemos confortar-nos com a ideia de que ela possa encontrar oposição. A real classe operária pode retirá-la do cargo, como aconteceu recentemente na Inglaterra. A fantasia é então forçada a retirar-se para seu lar natural, a universidade, para recomeçar a longa tarefa de envenenar as sensibilidades de uma geração disforme de políticos. Bem mais sério é o seu efeito no mundo do socialismo realmente existente, o mundo criado pelos intelectuais de esquerda. Em 2 brilhantes livros, que se extalvam, Mitoses,
Descreveu as variedades de autoengano que motivam os intelectuais do leste europeu. Primeiro durante a guerra, quando estes se persuadiram de que, pela luta contra o fascismo, o comunismo estava por si só purificado. E então, posteriormente, quando apagando toda a memória do pacto nazi-soviético, eles impiedosamente devotaram-se à tarefa de instalar governos comunistas em suas terras natais. Trabalharam abnegada e incansavelmente, sem nenhuma intenção de ganho material ou arrivismo pessoal, e com uma surpreendente indiferença aos clamores da afeição natural. Seu zelo justificou todo tipo de mentira e de crime, como a conspiração e traição de amigos e países em nome de um poder estrangeiro, com nenhuma recomendação além do fato, embora isto por si só fosse suficiente, de que este poder deu expressão pública para suas santificadas fraudes. O que aconteceu desde então é de considerável interesse aos estudantes da mentalidade de esquerda. Diante da perseguição repetitiva, envolvendo julgamentos, privações, prisões, exílio ou execução, o intelectual socialista no leste europeu permaneceu, com raras exceções, socialista. Ele conseguiu acreditar que não importa o que está errado com o mundo socialista, não se trata do socialismo, que não pode estar errado, mas de algo mais, algo que usurpou o poder para o qual o socialismo havia estabelecido seus direitos impecáveis. Diante da chocante evidência ao contrário, ele continuou a crer que os princípios nos quais fundamentou o Estado comunista moderno contêm a única receita para um governo humano e progressivo, e que sua tarefa permanece a de dirigir o socialismo para o caminho projetado por Lenin. Emancipação universal sob o céu proletário. Assim, em 1956, durante os levantes húngaros, Pavel Tigrid, um exilado tcheco, anunciou seu recém-fundado jornal clandestino, Svedektivy, a testemunha, com as seguintes palavras, abre aspas, este jornal surge numa época de revolução na Europa Central, e este é um estilo singular de revolução. Não se coloca contra o socialismo, mas contra os países que, na realidade, traiu o socialismo, a União Soviética. De forma alguma é uma revolução pelo retorno do capitalismo, mas pelo retorno da liberdade, à justiça e à vida humana dignificada. Fecha aspas. 12 anos depois, quando foi a vez de a Tchecoslováquia lutar contra os laços asfixiantes da ditadura comunista, foi novamente mais socialismos que os intelectuais pediram. Desta vez, socialismo com a face humana! E ainda mais tarde, no triste período que se seguiu ao Sindicato Solidariedade na Polônia, na verdade, a primeira revolução da classe operária na história, os intelectuais marxistas novamente juntaram fileiras, justificando o colapso econômico e social de sua terra natal, como parte da necessária dissolução do capitalismo, e exortaram o partido a fortalecer sua influência sobre a burocracia, que ameaçava neutralizar o poder. Foi na esteira da experiência tcheca que o comunista alemão oriental Rudolf Baro começou a escrever suas ideias sobre o tema da reforma comunista. O resultado, The Alternative in Eastern Europe, foi publicado na Europa Ocidental em 1977. O autor foi prontamente preso, acusado de espionagem e condenado a 8 anos de prisão. Uma campanha internacional,
assegurou sua libertação e Baro agora vive na Alemanha Ocidental como respeitado membro do establishment de esquerda, um ardoroso defensor dos verdes e o símbolo vivo da durabilidade da ideia socialista. Sua obra foi amplamente aclamada na Inglaterra, ganhou o prêmio Memorial Isaac Deutscher, e agora é reconhecida pela nova esquerda por ter fornecido a base teórica para a reforma do socialismo realmente existente diante das forças de reação, que vigilantemente o desviam de seu verdadeiro justificado curso. A obra de Baro é imensamente útil, pois confirma o que a esquerda sempre suspeitou. A opressão soviética não é resultado do socialismo, mas daquelas mesmas forças reacionárias com as quais o intelectual ocidental está preso em combate. Para sustentar esta visão, requer-se considerável ingenuidade intelectual. Contudo, o que logo impressiona o leitor de Baro não é a sua astuta sofisticação, mas a imensa sufocante abstração de seu pensamento. Ler Baro é como cair em território governado pela mão morta do socialismo realmente existente. O seu mundo é um mundo sem indivíduos e sem o charme da vida e do empreendimento humano. É um mundo de forças, classes, movimentos, guiados pelos imperativos gris da inteligência burocrática. Em face de todo fato político, Baro produz não a linguagem viva do encontro humano, mas a linguagem morta da lei pseudocientífica. Ele não pergunta como os homens ganham poder, mas nos pede para deixar claro que a raiz do problema do governo é a questão sobre o que constitui a substância humana e histórica da capacidade para regular a estrutura social global. Ele nos exorta não a abolir a tirania, mas a liquidar a submissão e bloquear as fontes de sua reprodução. E assim por diante. Este aprisionamento do pensamento nas abstrações marxistas talvez pudesse ser descartado sem maiores consequências. Afinal de contas, trata-se de um alemão. No entanto, pelo contrário, é da maior significância, pois a abstração é a marca da sentimentalidade. Mentiras e evasões são mais fáceis quando se lida não com as pessoas reais, mas somente com configurações abstratas. E, para o sentimentalista, mentiras e evasões são uma parte essencial da condução rotineira da vida cotidiana. Antes de considerar as teorias de Baro, é importante ver o processo em ação e reconhecer que o imenso aparato de seu pensamento é construído não para entender a realidade, mas para velá-la. Tomarei apenas um exemplo, embora seja característico do todo, o exemplo dos kulaks. As reformas agrárias introduzidas na Rússia pelo ministro Stolypin, em 1906, produziram uma nova classe de camponeses proprietários relativamente prósperos. Esta genuína melhoria social, através da qual uma parte do campesinato russo se libertou da servidão e conquistou direitos políticos e prosperidade material, foi um grande constrangimento para os bolcheviques. Os kulaks eram uma prova viva da interdependência entre liberdade e propriedade privada, bem como do aumento da prosperidade que se segue quando aos homens é dado o controle individual sobre os meios de produção. Eles eram também um obstáculo para a política agrária comunista, já que, naturalmente, um servo recém-emancipado resiste à sua refeudalização. Em 1929, portanto, Stalin ordenou a liquidação dos kulaks. Estima-se que 10 milhões de pessoas morreram. As abstrações de Baro obliteram a memória deste crime de forma brilhante.
A inesperada mudança que agora se seguiu em direção à coletivização da economia rural, sem a indústria ter preparado as bases, foi uma resposta à questão da sobrevivência da ordem não capitalista trazida à tona pelos kulaks em frente do campesinato. Em vista deste desenvolvimento, para os quais os bolcheviques foram conduzidos, a crítica que é possível com os fundamentos puramente econômicos, isto é, que todo o processo de industrialização estava longe de alcançar um potencial ótimo. Só pode ter um caráter acadêmico. Sem o aparato da força que os bolcheviques puseram em movimento, a Rússia ainda seria um país camponês. Muito provavelmente no caminho capitalista. E não se pode esquecer que a fraqueza política da oposição, portanto, da alternativa hipotética que ela representou, era em si mesma parte do fenômeno secundário da situação dada. Que os camponeses eram a classe mais forte da população e até 1928 a única classe a colher os benefícios da Revolução Social. Eles tinham de ser o objeto de uma segunda revolução. Em outras palavras, nenhum homem individual foi morto. Antes, uma classe, e aquela já mimada pelos benefícios da Revolução, trouxe a questão à tona e, como consequência, tornou-se o objeto de uma segunda revolução. O uso de tal linguagem mostra um surpreendente amortecimento das sensibilidades, um desdém cruel diante da realidade humana que somente alguém dominado pela emoção sentimental pode confundir com uma honesta preocupação com a verdade. No entanto, Baro é um crítico do sistema soviético e repetidamente afirma seu apoio ao socialismo de rosto humano. Assim como muitos marxistas ocidentais, Baro acredita que o humanismo hegeliano juvenil dos primeiros escritos de Marx revela o verdadeiro caráter moral das teorias posteriores. Uma longa seção de seu texto é então devotada a renovar sua fé na filosofia marxista da emancipação. O intento da revolução, de acordo com Baro, é a livre associação na solidariedade. Mas como pode haver solidariedade entre aqueles que se associam livremente, entre aqueles que se associam por motivos completamente misturados? Contrato, amizade, rivalidade, ciúmes, simpatia e amor, os quais governam as vidas dos seres emancipados? Essa é a questão crucial, mas Baro nunca a confronta. É também uma questão bastante humana, concreta e imediata. Falta-lhe aquela remoção do real, que é a premissa da sentimentalidade de Baro. Mais que descrever a sociedade do futuro, Baro volta sua atenção para a sociedade do passado. Ele deseja resgatar o socialismo das acusações que podem ser levantadas contra o sistema, mas não pode fazê-lo assumir a tarefa que sempre evitou. A tarefa de descrever o que ele propõe. De acordo com Baro, então, o socialismo dos bolcheviques foi desviado de seus propósitos humanos. A primeira tarefa teórica é entender como isto aconteceu. A explicação, ele acredita, reside na condição retrógrada da sociedade russa à época da Revolução. Como um marxista experiente, cujo apaixonado marco solatório o impede de pensar em outros termos,
Baro vê a Rússia de 1917 como pré-capitalista, mesmo como uma forma do modo de produção asiático. Essa análise coloca uma pedra no caminho de Marx. Segue-se que a linha correta a ser tomada para a Revolução Soviética não é aquela levada a termo por Stalin, envolvendo a industrialização forçada de uma economia basicamente agrícola, mas, em vez disso, aquela supostamente empreendida por Mao e na desinformada opinião de Baro, iniciada pelos líderes revolucionários do Terceiro Mundo. A estrada não capitalista ao socialismo, teria tornado desnecessárias as tendências que levaram à submissão burocrática do Estado soviético. Essa visão, ainda que fosse crível, levanta uma embaraçosa questão. Se a Rússia em 1917 era pré-capitalista, então, de acordo com a teoria marxista, ela não poderia conter uma classe operária considerável. Contudo, os bolcheviques eram representantes da classe operária e obtinham a sua legitimidade disso. Por vezes, a verdade parece surgir para Baro. Os bolcheviques não buscavam representar o povo, mas controlá-lo. E sua revolução não era mais revolução que qualquer outro aventureiro golpe de Estado. Assim, em um ponto, Baro concede que, desde o início, a ditadura bolchevique não era menos idêntica ao governo da classe operária que a ditadura jacobina com o governo dos sans-culottes. Mas ele se afasta desta percepção perigosa, reafirmando sem nenhuma evidência que os bolcheviques chegaram ao poder com o desejo do povo. Ele explica a nova burocracia não como resultado do desejo bolchevique de controlar as pessoas que lhe resistiam, mas como um legado do passado. Os bolcheviques foram forçados, em um estado transitório, a responder às condições pré-capitalistas da Rússia, substituindo a burocracia czarista por uma nova, de maneira a manter o gigantesco império vivo sob o novo poder, depois de ele ter sido devastado pela guerra mundial e pela guerra civil, estando famigerado e desorganizado. Baro apressa-se nessa explicação, até porque mencionar a guerra civil era lembrar de forma muito patente o fato de que a vontade do povo não estava com os bolcheviques. Em última análise, então, a teoria do desvio soviético de Baro reduz-se a um clamor impotente e desamparado. Quem dera o povo, especialmente aquele que pertencia ao partido bolchevique, apenas houvesse desejado mais intensamente e atuado mais sabiamente. Se, ao contrário do socialismo realmente existente, tivéssemos o socialismo genuíno, ou, no mínimo, uma via diferente e melhor. Mas a falha da teoria de Baro é significativamente menor, pois sua real motivação não é explicar eventos, mas desviar a atenção crítica. Toda a força de sua linguagem volta-se a uma radical redescrição do pesadelo socialista. O extermínio, prisões, fome, a ruína de todas as associações livres e da produção. Nenhum destes fatos é mencionado na análise de Baro. O simples mal é a burocracia, identificada explicitamente com a periclitante má administração dos czares. Baro é indiferente à difícil situação dos indivíduos, mas é profundamente afetado pelos destinos das estruturas sociais. Seu ódio da nova burocracia é um ódio dos novos privilégios, das novas disparidades, das novas hierarquias que perpetuam a divisão do trabalho e o ganho e a recompensa. E o mau mecanismo do partido reside não em sua tirania, mas
em sua resistência à mudança, sua incapacidade para revisar os planos. Baro menciona os sofrimentos da classe trabalhadora sob o socialismo, a servidão das rotinas das horas de trabalho e das cotas, a falta de instalações voltadas à educação e ao lazer, o fechar de todas as portas que distanciam o trabalhador da disciplina da produção industrial. Mas esta crítica não significa nada, pois Baro também afirma que sob o socialismo a classe trabalhadora não existe. Estes sofrimentos não são de ninguém. Eles existem somente como um abstrato desequilíbrio em uma estrutura social esclerosada. Um relance do socialismo realmente existente poderia ter mostrado a Baro como o modo de produção capitalista promete abolir, através da automação, o pesadelo do trabalho coletivo com a democratização da escolha social. É alcançada sob a ordem da propriedade privada, para que as velhas formas de privilégio sejam constantemente desmanteladas. E como, em uma democracia burguesa, os partidos esclerosados, como o Partido Trabalhista, Labour Party, são gradualmente eliminados da luta pela sobrevivência. Mas é um testemunho do controle exercido pelo socialismo sobre as mentes de seus filhos. O fato de Baro não somente ver todos os problemas em termos de abstrações socialistas, mas também fracassar em perceber a solução abstratas que elas implicam. Ao contrário, ele clama por uma nova revolução, um novo plano, um novo sistema de controle, de cima para baixo. Mesmo que seja precisamente este controle de cima para baixo. Controle iniciado e mantido em uma condição de ignorância que conduz ao pesadelo socialista. Não deveríamos nos surpreender, então, com a natureza da solução de Baro para os problemas que ele diagnostica. É preciso, ele diz, que as forças da sociedade joguem uma tempestade sobre a pirâmide do poder. Isto iniciará 1. A liquidação da corrupção burocrática do sistema dos dados. A liquidação da corrupção burocrática dos de cima e em todas as formas abertas e ocultas, sancionadas ou não. 2. A abolição do trabalho por empreitada e das normas trabalhistas. 3. A participação periódica planejada de toda a administração e classe intelectual da sociedade no trabalho operário simples. 4. Uma sistemática revisão das escalas de salário de acordo com os critérios simples e perceptíveis. Em outras palavras, não menos planejamento, mas novos planos. Não menos burocracias, mas burocracia de um novo tipo. Mostrar o absurdo da solução de Baro não é difícil. Basta colocar as questões que a discussão de Baro da Revolução Bolchevique se esforça tanto para suprimir. Quais são as tais forças da sociedade? E quem as deve conduzir? Quem são os agentes individuais de mudança por qual virtude eles exigem seus direitos? E quem deve assegurar que sua virtude persistirá na condição de privilégio emprestada pelo controle desde cima? Em um certo sentido, Baro está preparado para responder essas questões. Descobrimos que os agentes em questão são a Liga dos Comunistas, agindo como o indivíduo coletivo. Não o indivíduo coletivo, mas o indivíduo coletivo. Esta maravilhosa abstração, que em forma concreta equivale precisamente a esta corja de corruptos e tiranos que criaram o pesadelo realmente existente, é dotada de várias características miraculosas. É capaz de unir todas as energias dirigidas à emancipação geral e de mediar sua influência em um programa de ação que é firmemente realizado.
liquidará a submissão e bloqueará as fontes de sua reprodução. Alcançará ainda a subjugação do aparato estatal da sociedade e então abrirá o milênio comunista. Alguém suspeitoso de algo que faz tais extraordinárias reivindicações para si mesmo deve estar seguro de que os comunistas e o povo formam juntos um bloco coeso, cuja estrutura interna não pode ser descrita em termos de relação de subordinação. O indivíduo humano concreto, deportado ao Gulag, por tal benigna abstração, pode confortar-se com o fato de que foi a vontade revelada do povo que ordenou sua ida. Seu destino é simplesmente uma das formas surpreendentes que a livre associação assume sob o socialismo. Naturalmente, quando a nova Liga dos Comunistas emergir de maneira tão harmoniosa em relação à vontade popular, a oposição não será nem necessária, nem possível! Baro, que protestou tão vigorosamente contra a intolerância que silenciou sua dissidência, não vê necessidade em se alterar o requisito do Estado do Partido Único. Quando se reconhece a pressão da mendacidade por trás das abstrações de Baro, contudo, deixa de surpreender a solução que tão atrás das abstrações de Baro efetivamente garante que o problema permanecerá. Para Baro, a concepção do pluralismo partidário não é mais que uma anacrônica peça de reflexão, que desconhece completamente o material histórico concreto em nossos países, pois uma pluralidade de partidos repousa em uma estrutura de classe formada por elementos sociais claramente diferentes e até contrários. Pode haver partidos rivais nos países capitalistas, economicamente desenvolvidos, mas este complexo de partidos liquida, depois de sua vitória, a estrutura social de onde emergiu, só porque ele conduz a transformação posterior e cria uma nova estrutura social. Isto, por sua vez, requer a liquidação da burguesia enquanto classe. Por uma questão de espaço, não citarei toda a ladainha das abstrações tolas das quais tais sinistras citações foram retiradas. Mas seu tom já é claro: partidos realmente são classes, e então não mais necessários quando a sociedade sem classes tiver sido finalmente alcançada. Além do mais, esta radical transformação da estrutura social ocorre não pela acomodação da oposição, mas por sua liquidação. A burguesia deve seguir, então, o mesmo caminho dos kulaks. O controle do pensamento único exercido pelo partido dominante é justificado não por sua virtude, mas pela ausência de toda a oposição ao seu comando. Se quaisquer obsoletas frações do velho regime permanecerem, elas devem ser isoladas e expelidas das artérias vivas da sociedade. Não sabemos precisamente o que estas abstrações representam em termos humanos, mas seja lá quem se encontre representado por elas, está em maus lençóis. Ao mesmo tempo, enquanto o feliz negócio da liquidação avança, o partido, com a sua massa de seguidores, dominará todos os estratos sociais como representante geral da nova ordem, exercendo sobre toda a associação a influência benigna de seu plano superlativamente progressista. Estas exortações levam-nos para o núcleo do propósito de Baro, pois conhecemos o tom de sua voz. Não foi o tom ouvido em 1917, quando um bando de intelectuais auto-intoxicados, primeiro, empreendeu refazer a condição humana, forçar a bagunçada realidade da sociedade humana em um molde geométrico de uma ideia abstrata.
Não foi ouvido nas falas de Lenin e Stalin enquanto travaram sua guerra a sangue frio contra as obstinações naturais de meros indivíduos. Não foi o tom ouvido, por um período de 50 anos, prometendo controlar desde cima e exortando o partido e seus capangas a entrar em todos os estratos sociais e impor sobre mortais vacilantes os imperativos absolutos de uma mudança irreversível? A lição a ser tirada de Baro não é agradável. Seus escritos mostram em que terrível medida os intelectuais estiveram aprisionados pelo comunismo. A mente comunista sufoca toda a investigação em abstrações amortecedoras e exorta-nos a agir por um propósito que ela não desvelará. Recusa discutir os fins de nossa atividade. Pelo contrário, oferece-nos slogans reduzidos nos quais a realidade deve ser convenientemente ocultada. Exorta-nos à ação violenta, a liquidar, purgar, isolar e expelir. Certamente não é acidental que um tal hábito de pensamento encontre um lugar seguro na burocracia, pois a burocracia nada mais é que a dedicação de uma sociedade inteira à busca de meios. É a universal recusa a entender os fins da conduta humana, a subversão universal do fim pelos meios. É assim que até mesmo o crítico do comunismo começa a falar a linguagem do comunismo. Enquanto pretende criticar o sistema, ele proclama os mesmos desgastados slogans pelos quais renova sua reivindicação pelo poder. Por uma lógica interna diabólica, a linguagem de Baro assume seu pensamento e não apresenta a nova face da emancipação, mas a velha face da tirania, a face do próprio Stalin. Mas não era humana a face de Stalin? O próprio Baro admite tal qual. Au grand pontefice, escreve ele em uma de suas mais idólatras passagens, de suas biografias e perfis, de Lenin até Stalin. Infelizmente, muitos de nós nunca viram o retrato de muitos deles, que a Rússia apresentou neles muitas de suas melhores pessoas, e é difícil imaginar qualquer elite que possa ter cumprido melhor a sua tarefa. Ele está certo. O tio Joey, uma face humana. E mesmo se os esteticistas do partido tivessem um interesse super-humano nisso, não deveríamos rejeitar o pensamento de que esta é precisamente a face que o corpo socialista requer. Afinal de contas, os monstros mais repugnantes de Bosch são aqueles com face humana. Continua no próximo capítulo.